como lidar com as pessoas e seus diferentes papéis dentro do fechamento do projeto. Ou seja, influenciador, decisor, usuário, financeiro. Como é que vocês lidam com isso? Áreas técnicas, como é que você lida com isso, Aquiles? O primeiro que a venda é consultiva. Então, volto a dizer, tem que ser consultivo. E ser consultivo é entender cada nuance de cada usuário, de cada stakeholder na mesa. Então, o cara precisa fazer o dever de casa. O vendedor tem que fazer o dever de casa. Se você me permite dar um passo antes, eu vou inclusive utilizar... Eu vou entrar em venda consultiva e gatilhos mentais na construção desse processo, que é fundamental. E gatilhos mentais não numa perspectiva pejorativa, tá? O vendedor já é meio pejorativo, né? Inclusive, e é por isso que eu falo com o meu time isso aí. E é verdade mesmo. A mãe, quando vai pedir um emprego pro filho, ela chega pro dono da empresa e fala assim: você tem uma vaguinha pro meu filho aí? Aí pode ser até vendedor. Porque ela entende-se que não é um cargo que a mãe sonha porque é pejorativo. Eu não sei se você sabe, mas o nosso podcast chama Papo de Vendedor justamente por causa disso. Pra quebrar esse estigma. Porque eu e o Dani, né, a gente escuta isso desde quando a gente era pivete. Tipo, eu tinha 7 anos, a minha filha vai fazer 7 anos agora em março. Ai, lá vem o Leandro com esse papo de vendedor. É uma coisa que eu escuto, né? O nome do episódio, o nome do podcast veio de forma tão natural. E a gente devia ter orgulho disso. O meu irmão é médico. Se eu chamar, ele falou, puta papo de médico, ele não vai olhar para esse sentido pejorativo. Ele falou, tudo bem, eu sou médico. Amigo engenheiro, advogado, entende? Então, fica aí eu falo isso pro meu time. Curiosidade. Cara, vendedor é a elite que tem no mercado de profissional. Reunião de vendas. Quer ver me deixar puto? Reunião de vendas, eu entro com o meu time, ou com o time da onde eu tô trabalhando, o cara entra falando assim, pô, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, falando pro cliente, né? É um prazer, uma honra, a gente se sente privilegiado, obrigado por essa oportunidade de estar na mesa, realmente pra gente é uma oportunidade ímpar. Porra, entra se rastejando, cara. Quando o cara entra se rastejando assim, o cara entende que o cliente que tá do outro lado é ultramente superior a ele e ele estão em níveis diferentes. Não. Eu falo de igual para igual. Igual para igual. Na verdade, esse cara precisa de você muito mais do que precisa dele. Inclusive, porque a gente é especialista, né? Em 10 minutos de conversa, se esse cara não for teu ICP, não for o teu cliente ideal, se o SDR falhou, você tem que demitir esse cara em 10 minutos e falar, cara, realmente eu não tenho a solução para tua dor, etc. Então, a gente precisa quebrar esse estigma de que o cara tá fazendo um favor pra gente. Não, a gente tá fazendo um favor pra aquele cara. Eu vi outro dia em algum lugar que o vendedor precisa ter mesmo, né? Precisa ter amor ao próximo. Se o cara não tá pronto para comprar de mim, próximo. Eu preciso... É bíblico, né, Daniel? É bíblico. Amor, é bíblico. Eu preciso... Se a taxa de conversão é 10%, eu tenho que tomar 9 não para ter um sim. Eu não posso perder tempo. O meu tempo... Onde é que eu ouvi isso? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Amor ao próximo. Não tá pronto para comprar? Próximo. Então o vendedor primeiro precisa ter autoestima. Legal. Acho que autoestima, autoconfiança, autorrespeito é fundamental para o vendedor. Depois disso é cuidado, né, cara? O vendedor que entra para fazer uma venda consultiva tem que estar bonitão igual o Leandro, assim, né? O cabelo na régua. Você sabe quanto tempo a gente demorou antes de vir para cá, cara? Eu imagino. Eu nem vou entrar nesses assuntos aqui, cara. Os caras vão cortar. Vão cortar. Eu trabalho de perto com o editor justamente por causa disso. Mas deixa eu responder a provocação do Leandrão. Leandrão, e nessa venda complexa é assim, cara. Você precisa ser consultivo. E aí ser consultivo é entender, não falar de produto. Mas, por exemplo, quando você entra numa reunião que você estava citando, como é que você descobre qual que é a técnica que você usa ou que os membros da sua equipe usam para descobrir se aquela pessoa que está do outro lado ali, ela é influenciador, decisor, usuário ou o cara que vai patrocinar o financeiro do projeto? Espincele na veia. A primeira pergunta é situação. Tá. Né? O agrupamento do SPIN é situação. Eu tenho que, no agrupamento do S do SPIN, de situação, eu tenho que saber quem é aquele cara. Tá. Quem é que toma a decisão, qual o tamanho do teu problema, qual a tua... Você chega a fazer algum tipo de pesquisa antes ou não? O vendedor precisa fazer o dever de casa. Eu vou falar, vamos usar o mesmo exemplo da Nestlé. Eu vou falar com a Nestlé e vou falar com o Jorge da Nestlé. É mandatório, se o SDR não fez antes, que o closer, o vendedor, ele entre e faça a pesquisa dele. Quem é o Jorge, onde ele trabalhou antes de estar na Nestlé,
qual que é o cargo dele, posição, etc. Então ele tem que minimamente ter uma ficha ali para ele se sustentar na hora da pergunta de situação. No agrupamento de situação é fundamental que esse cara levante todas as dores, porque quando ele pular pro P do spin, que é problema, é a hora dele colocar o dedo na ferida do cara, expor o problema. Então você tá me dizendo que o que você me falou ali para mim agora é que você gasta 1 bilhão de frete por mês. E o cara tem que estar preparado a ponto de dizer assim, você sabe que o teu benchmark do seu segmento não é 1 bilhão, né? Você tá 30% assim. Então ele tem que começar a provocar o problema, porque nessa investigação, e é rápido, estamos falando de uma reunião de 1 hora, ele tem os primeiros 20 minutos para passar pelo spin, né? Entender a situação, provocar o problema, entender qual que é a implicação, e a implicação é onde ele aperta mesmo o cara, né? Ele vai dizer assim, pô, eu não sei se você sabe, mas... E sempre perguntas, nunca afirmação, né? Como é que você se sente? Como é que a tua carreira tá? Como é que você vai ser promovido se não vai... Provocar, inclusive, o emocional desse cara, para que depois, quando ele entrar em necessidade, ele apresentar o produto. Então, no spin, eu já investigo se esse cara... 20 minutos de conversa, o meu vendedor ele tem que saber, primeiro que deveria saber quando o SDR passou para ele, né? Mas vamos dizer que esse cara não chegou a passar pela qualificação. Então o processo consultivo tem que ser qualificado. Esse cliente é para mim, não é meu ICP. O cara que está na mesa, ele é o tomador de decisão, porque se eu for falar numa venda consultiva com todo respeito não vou citar cargo não, ao tático, eu tenho que falar no estratégico. Se eu falar no estratégico, a minha conversão é maior. Então, mas eu imagino que você personaliza o teu pitch, né? Para quem tá no operacional versus tático versus estratégico, você tem que adaptar o teu pitch, né? E talvez o cara que tá no tático, às vezes, ele quer parecer que tá no estratégico. E aí, como é que a gente pega o Daniel tá se apresentando, mas não é ele que tem eu não gosto desse termo, poder da caneta, mas é uma verdade. Mas ele é muito utilizado, né? Então, pô, como é que eu pego esse... O vendedor mata na hora. Ele fez 3, 4 perguntas, ele entende que o cara não é o decisor, porque o cara não consegue avançar. Outra coisa que o vendedor precisa... Ou ele não tem todas as informações, né? Aí o cara precisa trazer pra mesa. Então terminou uma reunião, cara, a reunião efetiva de vendas é 30, 40 minutos. Esse negócio a gente... Mas com ou sem o quebra-gelo? Com o quebra-gelo. Com o quebra-gelo. É. Inclusive você entra, reunião sem quebra-gelo é maluquice, né? É maluquice. Mas durante a pandemia... É gelado demais, né? Precisa quebrar o gelo um pouquinho. Mas durante a pandemia, só online, porque o small talk era diferente. Era uma dificuldade. A gente, compartilhando com um amigo ouvinte aqui, a gente tá experimentando isso agora, gravando presencialmente aqui. E, pô, é muito legal o antes e o depois da gravação, o bate-papo. Quebra totalmente o gelo. Porque no online, pô, a gente 4 temporadas gravando online, a gente entrava, a gente, né, tentava ter um pouquinho desse momento, mas ele era mais difícil, porque, pô, você me conhece, mas você não conhece o Dani. Daí, o Dani tinha que fazer algumas perguntas pra você ficar mais à vontade. No presencial é muito mais fácil, né? Mas durante a pandemia era normal, o cara ligava assim, dependendo o nível do cliente, o cara ligava, ou ele nem abria a câmera, né? Nossa. Ele falou assim, meu nome é Leandro, sou diretor de operações, pode começar. Você falou, caralho, como é que eu vou começar alguma coisa se começar o cara já dá essa... né? E sem abrir a câmera, fica impessoal pra caramba. Não é? Fica. Eu tenho uma história legal, eu vou dar nome pra fortalecer. Eu vendi pra Danone, a torre de controle da Danone foi eu que vendi. Pandemia. O gerente da época, Diego Gripa, hoje ele tá em outra empresa, virou um amigo pessoal. E eu sou o rei do quebra-gelo. Inclusive eu falo... Papai. Ô papai, se o cara é careca, eu sacaneio. Eu falo, pô, a gente que é careca nesse frio sofre pra caramba, né? Onde é que você tá? Porra, tá frio aí, tá chovendo. Então você sempre começa a pegar pontos de contato pra quebrar. A mente primitiva entende que você é inimigo, cara. Mamãe ensinou, nunca confie em estranho. Tá aqui dentro. Se você não quebrar o gelo, você vai ser um estranho pra aquele cara. E aí eu sentado com gripa, eu tinha um cara comigo, o Newton, e o cara era o diretor pica da Danone, etc. E eu falei, pô, preciso converter Danone, cara. Se eu converto Danone, meu portfólio, porra. E aí eu quebrava o gelo e ele falou, legal. E aí no celular aqui, ó. Legal. E eu, pô, sinal, esse cara não tá interessado na minha reunião. E eu falava, ele falou, não, pode começar aí, apresenta o produto que você tem. Eu falei, pô, gripa, antes de apresentar, deixa eu entender um pouco a tua situação, o que vocês fazem, qual é a dor, deixa eu entender a tua logística inbound, outbound, onde é que você gerencia. Eu gerencio a logística inbound aqui, a operação aqui de Guarulhos, 150 carros, a gente faz 30 mil viagens por mês, blá, blá, blá.
Apresenta aí o produto que você tem. Pô, beleza, tá bom. Entendi que o cara é curto e grosso. Curto e grosso. E eu apresentando, pô, a gente faz isso, e ele aqui, de vez em quando ele prendia, mas aqui eu prendia a atenção do cara, e eu ia pegando esses sinais, pô, do que eu falava, aí eu voltava e falava, dinheiro, redução de custo, aí ele olhava, falei, porra, deixa eu apertar. Moral da história, cara, um cara que eu fiz 2 reuniões, ele me contratou. Caraca, bicho. Seco. Um cara que você sai da reunião assim, você fala, cara, que cara filho da puta, cara. O cara te apertava, cara, mas e seco. Cara, mas assim, vocês fazem isso mesmo, cara? Porque onde é que tá o case de vocês? Então o cara era só pragmático. Quando eu entendi o pragmatismo do cara, eu falei assim, Diego Gripa, que hoje é meu amigo, falei, cara, eu reduzo 30% do teu custo e eu tenho X operação Y, e eu quero que você visite. Era pandemia, ele falou, porra, mas não estamos saindo na pandemia. Eu falei, cara, a operação logística, a logística não para. Ele visitou na pandemia, ele fez uma visita, na segunda reunião, terceira reunião, ele falou, beleza, onde é que eu assino? Assinou o cheque, tomou a decisão, tinha o dinheiro e budget. Então, cada stakeholder é claro que o que ele fechou. Você estava falando com um cara que ele era o influenciador, ele era o decisor e provavelmente o financeiro, né? Você acabou de falar, ele tinha o budget. Ele tinha o budget. Quando você está falando de um projeto complexo, tem muitas ocasiões que, né, você... Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar um case de insucesso, mas eu não vou citar nomes porque talvez ele se torne sucesso esse ano. Então, tamo no game, né? Não existe venda perdida, existe um até logo. Exatamente. A gente fez a reunião com um cliente de grande porte, né? E a gente tinha uma demanda muito específica passada por um parceiro. Ele virou e falou assim, cara, eu preciso que a equipe comercial dessa empresa seja treinada para usar o CRM. E aí a gente entrou, a gente conversou com um gestor da área, ele tinha uma equipe ali de 100, 120 vendedores. E aí, durante a conversa, ele gostou muito de mim, do Daniel e tal. Cara, a gente engajou, apresentou uma proposta, não era bem o que ele queria, daí a gente reformulou, apresentou a proposta e falou assim, putz, é isso aí, do caralho, animal, gostei. Temos o budget, tá dentro do... Lembra? Eu falei assim, Dani, pô, tamo 90% fechado, né? Aí ele virou e falou assim, cara, mas eu preciso apresentar isso pra uma pessoa que é... uma das diretoras dessa empresa e tudo mais, né? E beleza, faz parte, ainda complexa, stakeholder também. Na hora que entrou, nessa reunião que a gente tinha que apresentar a proposta e apresentar o valor do investimento, a gente fez isso, só que ela falou assim, mas a gente deveria contabilizar nesse projeto mais X, Y e Z. Aumentou o escopo em cima da apresentação. E aí virou um novo levantamento de necessidades e o projeto escalou de um tipo, vamos envolver o CEO, não sei o quê. Tem que apresentar tudo de novo. Aí mudou tudo. Mudou tudo. E aí no final eu ainda tentei puxar, né? Falei assim, olha, mas e se a gente fizer faseado? A gente faz esse projeto que já agradou, que tá dentro do budget, e aí depois a gente faz uma segunda fase e tal. E aí ela falou assim, não, se for pra fazer... tem que ser completo. E aí o completo nunca chegou. Porque, na verdade, o que ela estava fazendo era colocando ela não estava interessada da mesma forma que o nosso contato estava interessado em fazer aquilo. Né? Que era o usuário, muito provavelmente. E aí quando terminou a call, eu virei pro Dani e falei assim, cara, provavelmente a gente perdeu o projeto nesse momento aqui, porque, cara... ampliou e a coisa ficou mudou muito de figura e a gente não conseguiu controlar, né, Dani? Existia uma urgência inicial, quando passou para o outro tomador de decisão, era mais um negócio idealizado, com menos urgência do que um negócio que precisava ser feito rápido. Né? E assim, a gente tá contando um case de insucesso aqui, porque, pô, né, a gente tem... Faz parte do jogo, a gente tá no jogo, ganha, perde, ganha mais do que perde, legal, mas... É para mostrar para o amigo ouvinte também que, cara, a gente tem que ter essa percepção, né, de conseguir analisar e ter dentro dessa análise, né, dentro dessa autoanálise, entender, olha, cara, putz, eu tava com uma oportunidade aqui 90% fechada, muito quente, e aí do nada jogaram um balde de água fria e aquilo que era um fogo ardente virou cinzas.
Enfim, coisas que a gente vai aprendendo aqui com as nossas experiências. E aí, o que você achou desse conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais da onde a gente tirou esse corte? Então eu quero te fazer 3 convites. O primeiro é para você ouvir ou assistir o episódio completo. Tem link aqui na descrição para você assistir no nosso canal do Papo de Vendedor ou para você escutar no Spotify. Segundo, quero te convidar a conhecer o Programa de Aceleração de Super Vendedores, o nosso treinamento onde a gente vai te ajudar durante 15 semanas a acelerar os seus resultados. Você vai desenhar processo de vendas, você vai ter técnicas de vendas para influenciar o seu cliente durante toda a jornada de compra dele, e a gente vai te ajudar a ajustar o mindset para que você execute as técnicas no momento certo do seu processo. E terceiro, mas não menos importante, conheça o RD Station CRM, a ferramenta que nós utilizamos aqui nos Super Vendedores para gerenciar todas as nossas oportunidades no negócio. Os 3 links estão na descrição deste conteúdo, então vai lá e aproveita. Tamo junto?